Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor João, do Projeto de Vida. Pessoal, vamos para mais uma aula do Projeto de Vida. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente poder seguir a nossa aulinha. Compartilhar. É uma aula lá do Centro de Mídias, do dia 2 de setembro, agora, né? Que estava falando sobre a arte de dialogar. Deixa eu colocar uma apresentação melhor para vocês aqui, e vai ficar melhor. Isso, tá certo? Então, lá, projeto de vida, a arte de dialogar. Então, o tema da nossa aula vai falar muito sobre o diálogo, certo? A arte de dialogar. Aqui a gente vai começar a nossa aula fazendo uma retomada, né, da aula passada, que eu falei sobre as regras, o que são regras, para que servem as regras, a importância delas. Falei a respeito do novo normal, né, e as normas de convivência durante a pandemia. O que seria o novo normal, né? O novo normal, essa mudança drástica que ocorreu agora nesses últimos 5 meses aí, né? A respeito da pandemia, do coronavírus, então a gente precisou se adaptar, mudar o nosso jeito de viver e conviver, no caso, né? Então a gente falou um pouquinho sobre isso, tá ok? O objetivo desta aula, então, é conhecer os verdadeiros significados de escutar e dialogar, e entender que essas duas ações se complementam. Então, o escutar e o dialogar, eles se complementam, tá ok? Compreender que ao escutar é possível colocar-se no lugar do outro e assim estabelecer um diálogo. Então, quando a gente escuta, a gente estabelece um diálogo, certo? E a gente compreende o que a pessoa está querendo dizer. Competências em foco, empatia, né? Se colocar no lugar do outro, respeito, quando a gente tem empatia e escuta as pessoas, tem respeito, e assertividade, né? De ser de forma clara, ser firme, assertivo, né? Saber o que está falando, né? Ter coerência, certo? Então, essas 3 competências em foco na aula de hoje. Para começo de conversa, a gente vai falar sobre escutar e ouvir. Significam a mesma coisa? Será que escutar e ouvir significam a mesma coisa? Vamos lá? Hora do conto. Escute o conto Confusão com os Biscoitos. Pessoal, vocês estão agora no Forms e eu já passei o vídeo para vocês da confusão com os biscoitos, certo? É o conto dos biscoitos trocados. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão responder essas perguntas aqui que tá falando, relacionando a arte de dialogar, certo? Tudo bem? Qual a confusão que ocorreu naquela historinha, naquele conto? Por que aconteceu aquela confusão? Como a confusão poderia ter sido evitada? Então, assistiu lá o conto, né, que é um vídeo, uma curta-metragem, uma animação, e depois vocês vêm e respondam essas questões, tá ok? Para a gente finalizar aí o nosso tema. Definição. O significado de ouvir remete ao sentido da audição, isto é, aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Então, ouvir, apenas ouvir, é a nossa audição, né? Alguém fala alguma coisa, né? E a gente ouve, né? Aquilo entra no nosso ouvido e a gente ouve, né? Certo? E escutar é ter atenção, dar atenção à pessoa, né? Escutar com paciência, com atenção, com foco, né? Isso é escutar. Observe a imagem. Eles estão conversando ou dialogando? O que vocês acham? Pensa aí. A moça está no celular, o moço está lendo jornal, eles estão juntos. Está tendo uma conversa ou um diálogo? Vamos ver? Eles estão conversando, porque não tem foco, atenção entre as pessoas, não tem atenção entre eles, não estão inteiros na conversa, estão divididos em outras situações. Olha lá, a gente pode voltar, não tem foco na conversa, né? Certo? Não tem foco, né? Estão divididos entre outras coisas, um está lendo no jornal, ele está no telefone, entre outros. Agora a outra fotografia aqui. Por que essa situação representa um diálogo? Então, aqui tem uma que não é um diálogo, é uma conversa,
e aqui representa um diálogo. Por que que é um diálogo? Vamos ver, ó, a menina aqui está tendo foco, né? Aqui está tendo atenção e está ouvindo aqui, certo? Está escutando, ó. Eles estão dialogando, porque existem evidências que há um diálogo. Estão prestando atenção, tem contato visual e foco. Lá. Estão prestando atenção, as duas prestam atenção, tem o contato visual, estão olhando para a pessoa e tem o foco da menina na conversa. Certo? No diálogo, no caso, né? Aqui estão as três, ó, atenção, né, o foco e o contato visual da pessoa. Aqui estão as três evidências. Técnica da orelha gigante. Pessoal, isso aqui está na apostila do volume 3, na página 74. Essa técnica aqui, orelha gigante, ela foi desenvolvida por psicólogos para a gente ter um bom diálogo. O que é necessário para ter um bom diálogo, certo? Foco, né? Centre sua atenção na mensagem, ter postura corporal, reposicione seu corpo de forma que demonstre atenção naquilo que está sendo escutado, né? Se alguém está conversando com você, está sem postura, está prestando atenção em outras coisas, você não está tendo um diálogo. Linguagem corporal, como você pode ver que não dizem as palavras, gestos, posturas e outros. Colocar os sapatos do outro, isso quer dizer que você deve ser empático, saber que para o outro é importante o que ele está expressando, a ponto de entender o que ele sente, escutar com o coração. Aqui, pessoal, lá na aula do projeto de vida no Centro de Mídias, a professora falou que a questão dos sapatos do outro, tem um museu lá em São Paulo que tem sapatos das pessoas da época da Segunda Guerra Mundial. Então, você pode ir lá, vestir os sapatos, né, das pessoas que viveram nessa época, e tem a história de cada um. Mas você veste o sapato da pessoa e você conhece a história daquela pessoa vestindo o sapato, certo? É uma coisa bem enfática mesmo, né? Dá pra gente trabalhar bastante a empatia, no caso, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Perguntar para obter informações mais profundas ou que explicam a situação, demonstrando interesse. Então, existe a gente precisa, num diálogo, a gente precisa perguntar, né? Não a gente precisa falar, daí não tem diálogo, né? Só uma pessoa fala. Avaliar, escute de forma crítica, ou seja, avalie se o que é falado tem sentido. Então, tem que avaliar também se a pessoa está falando alguma coisa com sentido, né? Parafrasear, reconte com outras palavras o que você tem entendido e o que tem escutado para evitar mal-entendidos. Então, você vai parafrasear, você vai recontar para a pessoa o que você entendeu, para ver se é isso mesmo que está contando, certo? Tomar nota, para que não se percam informações importantes. É necessário registrar os pontos que traduzem a situação ou o problema escutado. Nunca é demais escrevê-las. Então, tomar nota também faz parte, certo? É um desafio aqui para vocês, né? No final da aula, nossa aulinha agora bem rapidinho. Dialogando com alguém. Então, o período de afastamento social está nos proporcionando um momento diferente, pois temos mais tempo para dialogar com aqueles que vivem conosco. Reúna as pessoas que moram com você e pratique o que aprendemos hoje. Então, em tempos normais, né, antes da pandemia, a gente tinha pouco tempo para ficar em casa, para conversar com os pais, com os amigos, com os irmãos, né? Principalmente o pessoal de casa. Então, não tinha muito diálogo, né? Era mais os fazeres e isso. Então, agora a gente tem uma oportunidade de dialogar mais, certo? A gente estamos mais tempo em casa, certo? Vamos lá, mandar esse desafio para vocês aí, certo? Beleza? Então, a nossa aula de hoje foi essa, né? A gente falou sobre a questão do diálogo, né? Vou voltar lá no comecinho, a arte de dialogar. Então, falamos sobre as diferenças entre ouvir e escutar, e conversar e dialogar, certo? Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, ou na sexta-feira na nossa aula lá do chat. Certo, pessoal? Então, vamos terminando por aqui, para a apresentação. Beleza? Estou de volta. Espero que tenha sanado as dúvidas aí.
né? Leiam de novo, assistam o vídeo, respondam as perguntinhas lá no Google Forms. Se tiver dúvida, pode mandar no meu WhatsApp, não tem problema nenhum, tá ok? Estou aqui para atendê-los. Pessoal, até mais então. Tchau, um abraço, a gente se vê.